Em 2018, o Brasil registrou uma média de 180 estupros por dia. E você vai conhecer agora histórias de quem, infelizmente, faz parte desta estatística. Ser obrigado a manter relações sexuais pode marcar a vida de uma pessoa para sempre. Só no ano passado foram registrados cerca de 66 mil casos de violência sexual no Brasil. Muitas das vezes, quando a gente consegue chegar à identificação desse agressor, ele nem é uma pessoa que já tem outra ocorrência anterior. Então não existe um perfil. Normalmente o agressor ele pode ser uma pessoa do seu círculo normal, de amizade que trabalha normalmente no seu horário, mas que tem uma mente perversa, direcionada para crimes de natureza sexual. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi estuprada por 3 homens. Ela tinha apenas 15 anos e era virgem. A dor e a humilhação nunca foram esquecidas. Quando passei naquela estrada vazia, escura, passou um carro perto de mim. Aí me deu medo. Pensei em voltar, mas eu tinha que prosseguir. E quando chegou adiante, aquele carro estava parado na frente. Estava parado ali na frente e de repente saiu o rapaz do carro, os 2 rapazes do carro. E com muita violência, assim, já me foi jogando para dentro do carro, colocou algo no meu nariz que eu não sei o que era, que me deixou um pouco tonta, me deixou assim muito assim, desnorteada, entendeu? Eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas tive muito medo daquilo ali. E ali dentro daquele carro tinha um outro rapaz também. Então me levaram para um mato, o qual ali abusaram de mim, de todas as formas possíveis, que me bateram, rasgaram minha roupa. E ali começou as coisas mais terríveis possíveis, né? Que aconteceu. Então foram os 3 ali, cada um mudando, e eu desmaiei. Quando eu desmaiei, eu só acordei assim pela manhã com alguém falando no meu ouvido. Eu não conseguia ver quem era que estava falando. Era um homem, uma mulher, só falava coitada, 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 mas eu não conseguia ver porque eu não conseguia abrir meus olhos. Então aquele casal me socorreram, me enrolaram, colocaram numa carroça e me levou para o hospital de Maricá, o único que tem lá em Maricá. E lá eu fui saber o que tinha acontecido comigo. Lá eu cheguei com o útero do lado de fora. Desculpa. Estava comido pelas formigas.
casos de estupros não são assim tão incomuns. As vítimas podem ser crianças, adolescentes ou até mesmo adultos. A maioria são mulheres. Segundo o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, 85% das vítimas são do sexo feminino. A cada 24 horas, 12 mulheres são estupradas. Além da questão física, existe outra questão, a cultural, que também pode influenciar esses números. Na nossa sociedade, é uma sociedade marcada pelas relações de gênero, pelo controle e poder do gênero masculino em relação ao feminino, e a gente pode dar vários exemplos sobre isso. Existe uma ideia de que é normal, é natural a mulher ser vítima. E mais do que isso, existe a ideia de que ela é culpada pelo crime que sofreu. Então, perguntas do tipo, mas o que ela estava fazendo ali? Por que ela estava usando essa roupa? Isso expressa uma cultura, uma prática social em que a mulher ela é culpada pelo crime que sofreu. Nós, pesquisadoras, professoras, feministas, partimos da premissa que a desigualdade de gênero e a violência de gênero, pensando no estupro enquanto uma violência de gênero, isso não está na natureza dos homens. Isso é aprendido socialmente. Se é uma construção social, pode ser desconstruída, pode ser revisitada, pode ser repensada, né? Não existe só um tipo de masculino, existem homens que nem todos os homens concordam. E, aliás, o crime do estupro não é uma questão das mulheres, ao meu ver. Isso é uma questão da humanidade, de homens e mulheres. Muitas vítimas são criminalizadas e carregam o sentimento de culpa por muito tempo. Só este ano foram registradas mais de 18 mil ocorrências de estupro no país. Minha mãe também, com pouco estudo, né, me expulsou de casa. Eu era como a desonra, a ovelha negra da família. Então, a virgindade naquela época era uma preciosidade, né? Se você não era mais virgem, você não era mais digno de estar entre a família. Você chegou a compartilhar essa experiência com um namorado, né? Isso. Como é que foi? E eu contei para ele acreditando que ele fosse ser uma pessoa que fosse me amparar, me acolher naquele momento, e na verdade ele, com o machismo dele, me acusou, me julgou e me humilhou. Eu não pude contar com ele, e aí naquele momento eu já tinha medo de contar essa história para as pessoas. Eu fiquei com mais receio ainda. Eu pensei, eu não posso confiar em ninguém. Envergonhadas, muitas mulheres que foram abusadas sexualmente não conseguem chegar até aqui, uma delegacia de polícia. E existe também no senso comum a ideia de que para se provar um crime é necessário uma testemunha. Mas as que vencem esses sentimentos são acolhidas e tratadas de maneira humanizada, justamente para não reviver a dor do abuso. Já é uma questão muito invasiva, né, da sua intimidade, ela ser violada na sua sexualidade. Ela tem que ir ao exame de corpo de delito. Já é, por mais que seja um profissional capacitado, no Rio de Janeiro a gente tem as salas lilás, que são salas preparadas para atender essas mulheres. Ela não é atendida numa sala para exame de corpo de delito de outros crimes, ela tem um atendimento diferenciado, tudo visando, né, evitar, aumentar esse trauma que ela já viveu. Então, por isso, ela é dada no momento seguinte a ela para que ela seja ouvida de uma maneira mais ordeira, mais organizada das suas ideias, passado um pouco esse primeiro momento. No Brasil, apenas 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a polícia. Elas têm um atendimento digno, de que a gente vai ouvir a sua verdade,
que mais importante do que nunca, que crimes sexuais são crimes que não acontecem na presença de testemunhas. Então, isso não é óbice para condenação, ela não pode achar que por isso não deve procurar ajuda policial, porque isso não é óbice para a prova do crime, né, para que haja um processo e esse agressor seja condenado. Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde trata o estupro como uma questão de saúde pública, que vai além dos direitos humanos. Tratar o trauma que acomete essas vítimas é um trabalho multidisciplinar. Eu estou aqui na ONG Movimento de Mulheres, que fica em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa instituição atende crianças, adolescentes e mulheres. 72% desse público são vítimas de estupro. E eu converso agora com a fundadora do projeto e assistente social, Marisa Chaves, que vai explicar para a gente como é que é o atendimento dessa mulher que chega aqui vítima de abusos sexuais numa situação de fragilidade tão grande. A instituição existe há 30 anos, atendendo crianças, adolescentes e mulheres, sejam elas adultas ou idosas, de qualquer classe social, de qualquer raça e etnia. Os atendimentos são gratuitos. A mulher pode chegar aqui de forma espontânea, por livre demanda, como também vir por encaminhamento oficial. Procuramos sempre recepcioná-la de uma forma humanizada, acolhedora, para que ela perceba que o problema não está nela. Sua experiência como assistente social, tantos anos tratando de mulheres vítimas de violência sexual, o que a violência sexual pode causar em uma mulher? É muito comum as mulheres relatarem dificuldade de terem novas relações sexuais, de ter uma vida sexual saudável. Às vezes ela se esforça para começar uma vida sexual afetiva, no campo afetivo, com um novo parceiro, com uma pessoa que não tem nada a ver com aquela violência do passado, mas ela acaba ficando travada, tem muita dificuldade, tem muito medo. Raramente as mulheres falam sobre isso. Elas ainda se culpabilizam, porque essa cultura do estupro diz o tempo todo que a vítima pediu para ser estuprada. Acusam a mulher por ter usado uma roupa chamativa, ter passado num local, num horário noturno mais deserto, ter tido um comportamento condenável. Essa mulher vai apresentando tristeza, algumas apresentam quadros depressivos ou de ansiedade, insônia, dificuldade de estabelecer uma relação sexual saudável, desconfiança e baixa autoestima. Sobreviver ao trauma é possível. Essas duas vítimas são a prova disso. Anos depois da violência, elas retomaram a vida afetiva e sexual e estão felizes. Para passar a minha dor, eu foquei em ajudar outras pessoas. Entendeu? A minha recuperação, minha superação foi saber que no meu caminho passou um monte de gente, tanto homem quanto mulheres, pela mesma coisa que eu tinha passado. Então, quando eu me ajuntava aquelas pessoas ali, conforme eu falava com as pessoas, eu ia ganhando força. Porque eu via aquelas pessoas superando. Eu acho que eu superei. Eu acho que eu consegui sair desse lugar que eu estava antes de coisas ruins e consegui transformar numa coisa boa. O meu trabalho é tudo para mim. E toda vez que eu converso com alguém, que eu ajudo uma mulher aí na delegacia a fazer um registro, ou só uma conversa, só um acolhimento naquela hora, já faz diferença. E vai passar. Com certeza passa. Dói, mas passa.